igreja de Éfeso. A gente está agora na sequência das igrejas do Apocalipse, é a primeira. Então a primeira igreja diz assim, Jesus falando para João: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. O que significa isso? Nós não vamos ter tempo aqui, mas no capítulo 1, a visão que João tem na ilha de Patmos de Cristo, ele aparece exatamente assim. E aí tem algumas coisas interessantes. Dentro do próprio texto apocalíptico tem momentos de coisas simbólicas que o próprio João dá a interpretação. Então, os 7 candelabros significa as 7 igrejas. 7 igrejas que nós estamos visitando. E as 7 estrelas na mão direita, a mão direita na Bíblia, desde o Antigo Testamento e vem do Novo Testamento, uma coisa interessante, o Novo Testamento é escrito em grego. Então o Novo Testamento católico e o Novo Testamento protestante é igual, não tem diferença. Sendo que a maioria dos escritores são judeus. Então é a mesma coisa de eu usar o inglês hoje, mas eu sou da Paraíba. Para entender? Então muito do sentido da minha comunicação vai ser paraibana. E aí tem gente do Rio aqui e de outras localidades. Então o grego é usado, mas o sentido é judaico. Então para você entender o Novo Testamento, você tem que começar no Antigo Testamento. Você não entende o Novo Testamento se não entender o Antigo Testamento. E ele fala aqui dos castiçais, que são o que? As igrejas. E aqui em Éfeso diz que ele anda no meio das igrejas. Ou seja, tudo... Você lembra que eu falei da outra igreja que tinha olhos de fogo? Então nada fica encoberto a ele. Ele anda no meio das igrejas e ele está sabendo de tudo. Ninguém precisa contar para ele. É interessante que às vezes a gente vai falar com Deus e a gente fica assim, pedindo por outra pessoa, né? Vai lá, Senhor, faz assim, entra na rua direita, vai de madrugada, ele está mais tranquilo, ele vai te ouvir melhor. Não precisa nada disso. Jesus sabe de tudo, ele está acompanhando tudo. Então ele anda no meio das igrejas. Isso significa outra coisa. Ele não é um Deus indiferente, né? Ou seja, que cria o universo e deixa lá funcionando do jeito que ele quer. Não, Jesus ele está em contato com a igreja, ele sustenta a igreja e os líderes da igreja. A mão direita na Bíblia significa mão de autoridade, né? Os reis, os governantes, quem estava à direita do rei, desde lá do Antigo Testamento, estava à direita da autoridade do rei. Então tinha uma importância muito grande e uma autoridade de poder, de segurança. Então os líderes estão nas mãos do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. E ele diz aqui, sei de tudo que você faz. E agora ele vai vir com elogio. Essa igreja tem um elogio. O trabalho árduo que você tem, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Na Bíblia só tem 12 apóstolos. Tem uma teologia que chegou no Brasil há alguns anos, que diz o quê? Muitos são apóstolos, né? Nós só temos 12 apóstolos. Porque se nós acreditarmos que esses são apóstolos, uma das prerrogativas apostólicas é a revelação de Deus para a escritura dos textos sagrados, né? Então a gente vai dizer que o cânon está aberto. Por quê? Por isso que vem muitas revelações que não são revelações bíblicas. Isso é um perigo. Isso na verdade é uma heresia, tá? Então Jesus aqui está repreendendo, dizendo que tem muitos apóstolos que estão se levantando, dizendo que tem revelações, mas já a revelação não foi dada por Cristo, né? É um falso Cristo que eles estão recebendo revelações. Então nós temos que tomar cuidado com o Cristo que nós ouvimos falar. Nem sempre o Cristo que a gente ouve falar é o Cristo da Bíblia, revelado nas Escrituras. E ele diz que essa igreja é uma igreja o quê? Ortodoxa. Ou seja, firme nas escrituras, firme na doutrina. E é assim que deve ser. E diz aqui, sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, agora vem uma repreensão para essa igreja. Tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. O que significa isso? A igreja era uma igreja fria, era uma igreja que não amava, né? Então ele diz aqui, você abandonou o seu primeiro amor. Nós podemos ser ortodoxos, firmes na doutrina, mas podemos ser o quê? Indiferentes para a necessidade das outras pessoas.
uma pessoa passando necessidade, uma pessoa doente, uma pessoa que não tem condições financeiras nem para comer, e às vezes a gente está firme na doutrina, mas a gente não tem um coração quebrantado para tomar conta dessa pessoa e dividir o alimento com ela. Jesus estava chamando a atenção dessa igreja. Agora um detalhe importante que eu quero falar. Essa igreja foi fundada no tempo do apóstolo Paulo, certo? Aproximadamente 57 depois de Cristo. 57. João, se ele estiver escrevendo aqui, por exemplo, 90 depois de Cristo, tem aproximadamente 40 anos que essa igreja foi fundada. Com 40 anos, essa igreja já estava desviada do amor de Deus. Para entender? Então, se essa igreja foi fundada nessa época, 57, e passa o Apocalipse a ser escrito por volta de 90, essa igreja já está desviada do amor de Deus, ou seja, uma igreja que tem muitas vezes falando da doutrina, mas que não pratica. O evangelho é prática. Não adianta o que eu falo. Para o judeu, se você pegar um judeu, ele vai dizer que você ama quando você fizer atitudes, obras de amor. Então o amor é aquilo que o amor faz. Então Jesus está dizendo para essa igreja, não adianta você saber o que é o amor e não amar. Não adianta você saber sobre mim e não agir como eu ajo. Não adianta você falar de mim e a sua palavra ser oca, igual o Paulo fala no capítulo 13 aos Coríntios. Fala aqui o amor verdadeiro. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor tudo crê, tudo suporta e assim por diante. Então o amor é aquilo que o amor faz, né? A maior prova de amor que nós temos é exatamente Jesus Cristo. Imagine Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele se rebaixa da sua glória e toma a forma humana e vai até a morte a mais vexatória, a morte de cruz, a morte mais terrível que tem. Não era qualquer um que era colocado numa cruz, era para os piores transgressores. E Jesus foi até a morte de cruz. E ele continua, veja até onde você caiu, arrependa-se de onde você caiu, se arrependa e volte a praticar as boas obras que no início praticava. Jesus dá outra chave muito importante aqui. Se nós cairmos, nós temos que voltar onde nós caímos. E nós temos que nos levantar ali onde nós caímos. Qual é a nossa tendência? Não, deixa para lá. Isso aí o tempo resolve. O tempo não resolve tudo. Muitas vezes nós agimos errado com os nossos filhos, agimos errado com os nossos parentes que são mais próximos. Às vezes a gente é bom para os de fora, mas para os de dentro nós somos terríveis. Nós não temos paciência, nós não acolhemos, às vezes acolhemos de fora, mas às vezes dentro da nossa família as pessoas não são acolhidas. Tinha um pastor que falava assim, você quer saber, já falecido, se eu sou cheio do Espírito Santo, pergunte para minha esposa, ela é que sabe. Porque às vezes até o pastor ele pode ser bom para a igreja e péssimo para a família, né? Jesus fala para voltar aonde caiu e se arrepender. A palavra arrependimento significa mudança de atitude. A pessoa que diz assim, oh, me perdoe, e continua fazendo a mesma porcaria, essa pessoa nunca se arrependeu. Ela às vezes sabe que está errada, mas ela não toma as atitudes que deve tomar. E Jesus fala para essa igreja, volte a amar, volte a fazer aquilo que você fazia no início e praticar as obras. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro é a igreja, de seu lugar entre as igrejas. E foi o que aconteceu. Essa igreja hoje nós não temos notícia dela, não é verdade? Eu passei na cidade de Boston uma vez e tinha, sabe aquelas igrejas americanas lindas de filme, que tem torre e tal, uma igreja metodista. Eu entrei lá, estava no segundo andar e eles me mostrando as fotos da igreja de 1950, essas fotos. A igreja lotada de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, de senhoras, de anciãos. A igreja lotada, uma alegria. Aí depois eu perguntei, quantos membros tem essa igreja agora? Tem 10 membros. Então a igreja tinha morrido. E o pastor me falou assim, o pastor que está aí, ele não ama as pessoas. Tá? Entende? Então, aqui, Jesus ele tem paciência, mas às vezes tem o prédio de igreja. Mas não tem nada de igreja. Não tem mais o Senhor ali, como aquela igreja que eu falei ontem, né? De Laodiceia, que Jesus estava à porta e bate. Já imaginou? Você dentro da sua casa, Casemiro, batendo na sua porta para entrar e as pessoas não te receberem? Sendo que você que sustenta a casa, você que cuida. Eu não sei se é só você, mas eu estou só imaginando.
você sustenta toda a casa, chega lá, ainda bate na porta para falar para as pessoas para abrirem a porta para você comer lá dentro com elas, né? Mas muitas vezes acontece isso. Às vezes a pessoa está, eu não sei se vocês já viram, no louvor, cantando e vai, a mão para aqui, eu te adoro, Senhor, eu te amo, sai dali, a pessoa não faz nada que Jesus queria. Então Jesus está do lado de fora e ele chama a atenção dessa igreja, senão vem e toma o teu candelabro. Mas aí está a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso aqui é uma ligação com Gênesis, a árvore da vida que exatamente estava no paraíso, que Deus falou, comam desta árvore, né? Então a árvore da vida Jesus vai dar para aquele que for fiel até o final. Eu queria chamar a atenção que tinha um pastor conhecido, já falecido também, que ele falava: o latino-americano tem boa iniciativa e pouca acabativa, né? E péssima acabativa. Às vezes nós começamos bem, nós terminamos mal. Dos reis de Israel, depois Salomão, o filho dele, Roboão, foi uma desgraça. De Roboão se separaram as 12 tribos, 10 do norte, que até hoje é chamado de as tribos de Israel, e a tribo de Judá, e um apêndice que era Benjamim. Das tribos do norte, nenhum rei foi elogiado por Deus. Das tribos do sul, 3 reis só. Porque muitos reis começaram bem, mas terminaram mal. Às vezes a nossa vida é assim, no serviço, na escola, na família. Quando você casa, não é verdade? Ô, meu amor, eu te amo, e dá beijo e faz carinho, vai perdendo o carinho durante o tempo. O tempo passa, ao invés de ser igual ao vinho, que é, quanto mais velho melhor, ele vai se tornando o quê? Mais apático, mais indiferente. E Jesus chama a nossa atenção hoje, que nós temos que começar bem e continuar bem. Nós temos que regar o nosso jardim de todos os nossos relacionamentos, todos os dias. E principalmente com aqueles que estão mais próximos, que eles que conhecem quem nós somos de verdade. Essas pessoas que vão falar com propriedade. Para terminar, uma vez eu estava na igreja, eu servia numa igreja lá em Brasília, e uma senhora falando bem do marido com mais de 30 anos de casado. Eu falei: a senhora tem que ir aqui à frente da igreja e dar esse testemunho. Eu falei: uma mulher para falar bem do marido com 30 anos de casado, então é porque esse marido é muito bom. E ela foi elogiando o marido, que coisa espetacular, e realmente ele era assim, um homem de paz, um homem tranquilo, né? O que as pessoas da sua casa dizem sobre você? Talvez seja isso que você é de verdade, né? Segunda coisa, para terminar, mas eu tenho uma boa notícia. Nós podemos, e o Deus da Bíblia é o Deus do recomeço. Nós recomeçarmos a nossa história, recomeçarmos a nossa caminhada. Agora a caminhada mais importante é a caminhada que Jesus Cristo deixou para nós, que é a caminhada, o quê? Da vida eterna. E ele disse: eu sou o caminho, verbo, o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Não há caminho para Jesus, para Deus Pai, a não ser por Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia de nós, para nós começarmos bem e terminarmos bem. Tá? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer por esse tempo. Que você possa levar seu coração agora em oração, talvez uma coisa impossível para você resolver no meio da sua família. Mas tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz. Deus é a nossa ajuda, a nossa força para nós caminharmos. Senhor, nos ajude a resolver as nossas pendências, como o Senhor orientou a igreja de Éfeso, para voltarmos aonde cairmos, e para que nós possamos, Senhor, ter um recomeço, porque o Senhor é um Deus de recomeço. Nos ajude, nos abençoe, e Deus, abra as portas, pois só o Senhor pode fazer certas coisas em nossas vidas. Faça isso para a glória do Teu nome. Nós oramos em Cristo. Amém.